Boa tarde a todos, boa tarde à população de Barbacena e à população de todos os municípios vizinhos da nossa macro-região de saúde e micro-região de saúde. Hoje nós estamos aqui reunidos no gabinete para trazer a toda a população e região sobre as tratativas do enfrentamento ao Covid por essa Secretaria Municipal em Barbacena. Nós vamos tirando as máscaras à medida que formos falando, para poder ficar com um diálogo mais claro e as pessoas poderem estar nos entendendo melhor. Nós gostaríamos de levar à população e a todos aqueles que estão nos assistindo que o município de Barbacena, desde a primeira notificação na terça-feira de Carnaval, há mais de 60 dias, se uniu a todos os órgãos competentes para que pudéssemos criar logística para o enfrentamento ao Covid-19. Esta pandemia internacionalmente falada entre toda a população e todo o Brasil. Ela está próxima, ela está no nosso território. Estamos aqui presencialmente, ao vivo, para dar um posicionamento de tudo aquilo que estamos fazendo, juntamente à equipe de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, o Dr. Ebert, que é o nosso epidemiologista, e a coordenação de atenção primária. Primeiramente, gostaria de dizer que nós somos polo macro-regional de saúde, referência a mais de 800 mil pessoas, e no enfrentamento ao Covid, devido ao desenho do plano de contingência estadual, Barbacena ficou responsável para o atendimento a mais de 250 mil pessoas, que são aquelas que fazem parte da micro-região de saúde de Barbacena. São aquelas cidades mais próximas que estão aqui na nossa região, ficando separadamente a micro de São João com suas cidades e a micro de Lafayette e Congonha com as demais cidades, compondo assim 51 municípios que é a nossa região. Quando nós decidimos, juntamente ao prefeito Luiz Álvaro, que nos apoiou desde o primeiro instante, no primeiro caso, em viabilizar a criação de leitos de UTI em Barbacena para o tratamento ao Covid, foi exatamente por saber da situação que Barbacena já enfrentava, mantendo no hospital regional uma média de 13 a 14 pacientes na sala vermelha, à espera de leito de UTI antes a esta pandemia. Então, investimos inicialmente na casa de mais de 2 milhões, com recurso próprio deste município, através do prefeito Luiz Álvaro, onde pudemos iniciar as tratativas de construção de novos 10 leitos na Santa Casa e ainda 10 leitos no Hospital Imaípe, os quais já se encontram em funcionamento, recebendo pacientes suspeitos nos casos de Covid. Estamos habilitando mais 5 leitos no Hospital Ibiapaba, onde estes serão referência para os pacientes cardiológicos e oncológicos, e ainda esperando que o Estado se posicione, nos apoiando em tudo que puder para a habilitação de novos 6 leitos no Hospital Regional de Barbacena. Fizemos um desenho assistencial juntamente a todos os entes envolvidos federativos na construção de linha assistencial no município de Barbacena e região. Nós precisamos entender que estamos neste momento em Barbacena com casos suspeitos, crescendo todos os dias, casos confirmados e ainda óbitos já descartados.
Ao mencionar estas falas de dados epidemiológicos, os meus companheiros de equipe nesta guerra contra a pandemia irá esclarecer a toda a população sobre essas tratativas. Nós estamos em momento de unir forças, nós estamos em momento de conscientização de todos que nos ouvem, de todos aqueles que nos acompanham diariamente, em todas as ações que estamos evidenciando através do apoio da Prefeitura Municipal de Barbacena com a Secretaria de Saúde e as demais secretarias. Estamos trabalhando em equipe. Talvez este seja o resultado tão positivo para a nossa região quando conseguimos montar estes novos leitos. Nós precisamos conscientizar que Barbacena não pode continuar com o isolamento social sozinha. Lembrando que as cidades vizinhas não têm leitos hospitalares e tampouco leitos de UTI, onde estes, se acometidos pelo vírus desta pandemia, irão vir para Barbacena e nós não teremos condições assistenciais para assumir toda essa população doente. No passar desta nossa entrevista, todos irão entender destes números que estou mencionando. Quanto à Secretaria de Saúde, estamos mantendo presencialmente há mais de 60 dias pessoas nos telefones da Secretaria com ambulância exclusiva ao tratamento de pacientes suspeitos ao Covid para orientação aos profissionais de saúde dos 4 hospitais aqui de Barbacena, das unidades básicas na atenção primária e ainda a toda a população que nos procura. Deixando bem claro que Barbacena está trabalhando não somente para Barbacena, Barbacena está trabalhando juntamente com todos os órgãos que nos oferece sustentabilidade para apoio técnico, científico neste enfrentamento, onde nós podemos criar planos e atitudes para podermos vencer essa pandemia. Mas não se esqueçam, nós estamos fazendo tudo aquilo que nos é possível. Precisamos pensar que já falta nacionalmente e internacionalmente EPIs, equipes para dar sustentabilidade aos doentes acometidos pelo Covid-19. Cabe a nós fazer a nossa parte, usar a nossa máscara, ficar em casa e só sair se realmente for possível. Estamos numa tratativa de atuar somente por hoje. Amanhã é um novo dia e a gente repensa todas as tratativas, seguindo as orientações do Ministério da Saúde e do Ministério Público. Passo ao Dr. Herbert para falar sobre os dados epidemiológicos. Boa tarde. Como bem a secretária falou, nós desde o último dia de carnaval, então desde o final de fevereiro, iniciamos esse enfrentamento à pandemia, e Barbacena, nessa região, é uma das cidades que mais iniciou as tratativas e, consequentemente, começou a se mobilizar para enfrentar essa pandemia. Então, hoje é uma forma da gente mostrar todo o nosso trabalho, tudo que a gente tem feito para que a população de Barbacena tenha assistência contra essa pandemia e dar a informação necessária a toda a população. Foi nos enviado, e agradeço aqui, ao site de notícias Barbacena Online, Barbacena Mais, o jornal Folha de Barbacena, Rádio Sucesso, Notícias Gerais, 93 FM, Correio da Serra e as redes sociais da Prefeitura Municipal, onde nos foram enviadas perguntas, questionamentos e dúvidas com relação a toda essa questão epidemiológica e toda essa questão no enfrentamento da pandemia. Então, primeira coisa que eu quero deixar bem claro para toda a população é que desde o início nós estamos lidando com todos os casos suspeitos e confirmados com extrema ética, né? Então, aqui nós vamos fornecer dados epidemiológicos, dados muito importantes para que a gente conheça a forma de transmissão e o comportamento desse vírus aqui no nosso território. Mas jamais vamos passar notícias ou informações individuais de cada caso.
né? A gente tem que respeitar o direito individual de cada paciente. Então, por mais que tenham sido enviadas perguntas relacionadas a cada paciente, a ideia nossa do ponto de vista ético, transpassar para a população apenas dados epidemiológicos. E no que se refere a isso, nós temos 3 casos confirmados do Covid-19 no nosso município, sendo os 2 primeiros casos já considerados curados. Quando a gente fala em caso curado, o que eu estou querendo dizer? São aquelas pessoas que tiveram sintomas e que recuperaram de toda essa sintomatologia. Então as pessoas não têm mais tosse, as pessoas não têm mais febre e não têm nenhum outro sinal com relação à doença. Então os 2 primeiros casos estão curados. Ainda tem um terceiro caso que foi confirmado nessa semana. Esse caso é de uma paciente que está em terapia intensiva. Então ela está ainda em tratamento intensivo, é um caso que está em tratamento. Essa paciente está internada num CTI aqui, dos leitos que foram criados pela prefeitura justamente para o tratamento do Covid. Muito bem lembrado pela nossa secretária, antes a toda essa pandemia, nós tínhamos uma taxa de ocupação de leito de UTI de 100% na nossa cidade. Funcionando 20 leitos exclusivos para Covid, leitos de UTI, fora os leitos de retaguarda. Esse caso está em terapia intensiva. Um ponto comum a esse caso, que daqui a pouco a gente vai mostrar com os dados epidemiológicos na apresentação, é que todos esses casos foram pacientes que vieram de viagem de locais de transmissão, onde a gente está tendo uma aceleração maior do número de casos. Então, de fato, são pessoas que vieram de locais e, obviamente, porque moram aqui ou têm vínculo aqui, essas pessoas foram confirmados o caso aqui na nossa cidade. Vale lembrar que dos casos que estão no boletim, a gente vai mostrar o boletim hoje de uma forma diferente, os casos que estão no boletim, a gente coloca o percentual, o número de casos suspeitos. Isso tem que ser uma coisa que tem que ficar muito clara para a população, porque tem gerado muitas dúvidas no que se refere a quais são esses casos suspeitos. Naquele onde a gente coloca ali o número de casos suspeitos, são todos os casos que foram notificados, tanto na vigilância epidemiológica, quanto na vigilância epidemiológica estadual e, consequentemente, no governo federal. Esses casos suspeitos, muitos deles são casos que estão em isolamento domiciliar. Por quê? Essa doença, como a gente tem acompanhado, é uma doença que em 80% dos casos vão provocar sintomas em que as pessoas não vão precisar da assistência hospitalar. As pessoas vão se cuidar em casa. Então, desses casos suspeitos, a grande maioria são de fato dessas pessoas que estão em isolamento domiciliar e, consequentemente, já até saíram desse isolamento. O isolamento é de 14 dias. E, por conta da questão epidemiológica no nosso país, infelizmente, no nosso país a gente não consegue fazer testes em todas as pessoas suspeitas. A recomendação da realização dos testes confirmatórios para definição dos diagnósticos são justamente nas pessoas que vão precisar de internação e naqueles casos graves que vão para a UTI. Então, muito desses casos que estão em isolamento domiciliar não realizaram a coleta para a identificação viral específica do vírus e não vão ter os seus exames confirmatórios. Isso tem que ficar muito claro, porque quando se olha o boletim, pode-se esperar que à medida que eu tenho o caso confirmado ou o caso descartado, eu vou diminuir, eu vou fazer subtração no caso suspeito. Isso não é uma verdade. Ali são os casos notificados e os outros números, obviamente, dos pacientes que fizeram o exame e tiveram seus casos confirmados e dos pacientes que fizeram o exame e que tiveram os casos descartados. Então, uma dessas perguntas que nos foram selecionadas pela imprensa local e mesmo pela mídia da nossa prefeitura, se refere a se a cidade tem testes suficientes. Na verdade, os testes estão sendo realizados através do Sistema Único de Saúde e aqui no estado de Minas Gerais, pela Fundação Ezequiel Dias.
Um problema com relação aos testes, que é importante a gente ressaltar, é que até essa semana havia uma demanda muito grande de testes no Laboratório Central do Estado de Minas Gerais, que é a Fundação Ezequiel Dias, que é a FUNED. Então, de fato, estava tendo uma demora muito grande na saída desses resultados e, obviamente, ou na confirmação ou descarte desses casos. Essa demora estava em torno até 10 dias. Visto isso, nós aqui na Secretaria também não ficamos parados nessa situação. Através da nossa secretária, através do apoio da nossa prefeitura e do nosso prefeito, nós compramos testes para serem realizados em laboratórios particulares, à medida que, uma vez que esses testes estavam demorando a serem realizados pelo sistema público, a gente pudesse atender a nossa demanda. Essa semana, isso é um ponto muito importante, graças a Deus, a gente já está com os testes normalizados através da Fundação Ezequiel Dias. Então, a demora dos testes está em torno de 2 a 3 dias, com uma variabilidade aí de até 5 dias, dependendo do caso. Então, isso é um ponto importante a ser comentado. E aí, nessa pergunta, no que se refere se a gente tem testes, a gente está seguindo à risca tudo que nos é recomendado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, os testes estão sendo realizados nos pacientes que vão precisar de atenção hospitalar, ou seja, aqueles que vão internar, e naqueles casos graves, obviamente, que vão para a terapia intensiva. Uma outra população que está sendo realizado o teste, isso é muito importante também de ser ressaltado, é a população dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde estão sendo realizados os testes justamente porque são eles os nossos soldados. São eles que estão no campo de batalha, como todos nós, no enfrentamento dessa pandemia. Então são eles que estão, uma vez que estão com sintomas, mesmo aqueles que vão ficar em isolamento domiciliar, os profissionais de saúde estão realizando os testes. Então, reafirmo, para essa população que está sendo recomendado pelo Ministério da Saúde, não há falta de testes. Estamos realizando os testes da maneira como o Ministério tem recomendado. Tá? Outra questão que nos foi perguntada é no que se refere a alguns casos de pacientes em especial. E volto a falar, aqui nós vamos falar do ponto de vista epidemiológico, não vamos entrar em detalhes de casos de pacientes ou que foram internados em outras localidades, ou como o paciente evoluiu. Os dados são os que a gente está apresentando e vão ser apresentados daqui a pouco na nossa apresentação. Eu gostaria apenas de fazer uma ressalva que alguns questionamentos, até mesmo da imprensa, colocou em questão o nosso trabalho, dizendo que nós estamos escondendo resultados e que nós estamos mascarando resultados e pessoas que estão doentes. Em nenhum momento esta secretaria e estes profissionais irão esconder a população. Tudo o que acontecer será mostrado como tem sido feito nos últimos 60 dias. E aí, no que se refere em especial a todos esses casos suspeitos, daqui a pouco o Maurício vai falar pela vigilância epidemiológica, mas todos esses casos estão sendo monitorados, tá? Obviamente, nessa situação em que a gente está pedindo o recolhimento social, o distanciamento social, a gente está criando formas e maneiras para que esse monitoramento seja realizado. E mesmo esse monitoramento seja remoto, então por telefone, ou por chamada de vídeo, ou mesmo por até telemedicina. Então todos os casos estão sendo monitorados e nós estamos fazendo um esforço hercúleo para que todos possam estar com assistência adequada. E nisso entra a parte da assistência primária, todos os médicos das nossas unidades básicas de saúde e também estão nesse enfrentamento junto com a gente, fazendo esse monitoramento e acompanhando todos os casos suspeitos. Então, todo esse esforço está sendo realizado desde a ponta da notificação dos casos até a estruturação dos hospitais e até o descarte e os pacientes curados. Um ponto que eu quero deixar muito, muito claro e fazer um apelo à população nesse enfrentamento é justamente nessas duas máximas, essas duas condições que a gente tem batido na tecla. A primeira, do isolamento social. Somente o isolamento social é capaz, nesse momento, de nos deixar com que o sistema de saúde esteja preparado para atender os casos que podem vir. O isolamento social é muito importante porque muita gente tem dito, mas os hospitais estão vazios, os leitos estão vazios, mas nesse momento é para estar vazio, porque é o momento da preparação, nós estamos preparando para o que possa vir.
O pior seria caso os casos começassem a explodir e a gente tivesse a situação que a gente tinha antes da pandemia. Ou seja, não tinha nenhum leito de UTI, não tinha nenhum leito exclusivo. Aí nós não teríamos onde colocar os pacientes. Então, esse isolamento social é extremamente importante para toda essa preparação que a gente conseguiu fazer e que continuamos a fazer. Por isso, peço mais uma vez, faço um apelo a cada cidadão barbacenense, seja policial da sua família, seja vigilante do seu vizinho, cobre ele o seu isolamento, cobre o seu familiar o isolamento, porque somente dessa forma nós vamos poder estar preparados para enfrentar a epidemia. Eu costumo dizer muito que nas doenças infecciosas, eu como infectologista, eu sempre digo isso, as doenças infecciosas elas nunca são de uma pessoa só. A gente geralmente pensa que a gente tem uma doença e é só a gente que tem aquela doença. Mas quando eu falo de doença infecciosa, e no caso o Covid, ela interfere na saúde do outro, porque ela é transmissível. Eu transmito de uma pessoa para outra. Então o que eu faço, eu interfiro na saúde do meu companheiro, do meu colega, da minha família. Então peço mais uma vez ao cidadão barbacenense que fique em isolamento social, que mantenha todas essas medidas de distanciamento para que nós consigamos manter esses dados que nós estamos mantendo hoje, né? De 20 leitos de CTI, mais leitos de retaguarda, para que a gente possa manter e passar por essa tempestade da melhor maneira possível. E o segundo ponto que quero ressaltar, antes de passar para os dados epidemiológicos, é no uso das máscaras. A Organização Mundial de Saúde, junto com a Organização Europeia, a Organização Americana, tem cada vez mais produzido estudos que têm mostrado que o uso da máscara, mesmo a máscara de pano, aquela máscara que você confecciona na sua casa, máscara caseira, como está bem mostrado aqui pela nossa secretária, é eficiente na propagação e no controle da propagação do vírus. Então, não saia de casa, mas se for extremamente necessário, só saia de casa de máscara. A gente tem que pensar na saúde do outro. O que eu faço, eu interfiro na saúde da minha comunidade. Então, todos, quando forem sair de casa de extrema necessidade, utilizem a máscara. Pode ser a máscara de pano, pode ser a máscara confeccionada em casa e, através das nossas redes sociais, através da comunicação da Prefeitura e mesmo nos sites do Secretaria Estadual e do Governo Federal, tem como a gente mostrar como faz as máscaras, confecção dessas máscaras, como fazer a higienização dessas máscaras. Essas máscaras de pano podem ser reutilizadas. Então, vamos juntos. Essa luta é de todos nós barbacenenses. Nós aqui que estamos na linha de frente, precisamos muito de vocês aí, nesse enfrentamento, no isolamento social e no uso de máscara. Só saia de casa se for necessário e se estiver utilizando as máscaras. Vou passar a palavra agora ao Maurício, que é o coordenador-chefe da nossa vigilância epidemiológica, e ele vai fazer a apresentação com os dados, perfil de sexo, qual é o pessoal que está sendo mais acometido, se é sexo masculino, se é sexo feminino, o percentual e a localização onde esses casos estão se encontrando e todo o perfil epidemiológico. Reforço com vocês, sigam no isolamento e utilizem as máscaras. Complementando ao que o Dr. Herbert está nos solicitando, né, nos orientando, que hoje ele é o grande líder epidemiológico aqui na nossa região, nós pedimos também o apoio de todos os prefeitos e secretários para que entendam desta importância para o isolamento social neste primeiro momento. Se nós continuarmos com este isolamento, nós conseguiremos sair desta pandemia com menos pessoas faltosas nos meios das famílias residentes em cada município. Se nós afrouxarmos com este isolamento, nós perderemos muitas pessoas e aí nós teremos que começar a pensar nas tratativas de como serão feitos estes enterros. Esta é a realidade que o Brasil está enfrentando, que os países internacionalmente já enfrentaram e estão enfrentando. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou o Maurício Becho. Vou estar falando para vocês um pouquinho sobre o boletim epidemiológico, toda a nossa situação epidemiológica dentro do município de Barbacena. Lembrando que desde o momento do primeiro caso suspeito em Barbacena, foi montado um comitê
voltado para o enfrentamento desta pandemia. E a partir daí construímos, criamos o Centro de Operações em Emergência em Saúde Pública, o qual toda a equipe da Vigilância Epidemiológica e da Secretaria Municipal de Saúde se empenhou o tempo todo na questão de absorver todas as informações desses pacientes, dessas pessoas suspeitas que deram entrada no nosso município. Bem, dentro desse cenário, nós vamos fazer algumas apresentações, então eu vou pedir para focar a câmera na nossa apresentação para o melhor entendimento dos senhores. Pode passar, por favor. Deixa eu só focar ali. Ok, pronto aqui, né? Então vamos lá. Bem, aqui é o perfil do nosso boletim epidemiológico, seguindo um padrão do Estado e até mesmo do próprio Ministério da Saúde, onde que a gente vem com esse layout, apresentando ali o número de confirmados. Nós tivemos 3 casos confirmados aqui no nosso município, 88 casos descartados, notificados até então 272 casos ali, que são considerados os casos suspeitos aqui no nosso município. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre essas questões das notificações, né? E óbitos em investigação não temos nenhum, como podem observar. Lembrando que, até para os senhores entenderem como que funciona esse cenário, todos os casos suspeitos que enquadram no perfil epidemiológico, informado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde, são avaliados pela Vigilância Epidemiológica, o qual, se preencher o critério ou não, eles são considerados suspeitos. Tá? À medida que eu for falando aqui, eu vou explicando outras coisas até relacionadas às perguntas da própria população que foi encaminhada via as redes sociais. Bem, nós tivemos um total aqui de notificações, 363 notificações. O que quer dizer essas 363 notificações? Nós tivemos aqui, dentro dessas notificações, nós temos os casos suspeitos, que é a parte que está em verde, né? Nós temos aquele percentual, que isso equivale a 71%. Nós temos um percentual ali de 4% aguardando resultados da FUNED, e 24% do total da nossa amostra total de 363, elas foram descartadas. Por que elas foram descartadas? Através dos resultados liberados pela Fundação Ezequiel Dias. No momento que a Fundação Ezequiel Dias libera o resultado do exame não reagente, ele encaixa nesse perfil de descartado, beleza? E 1% da nossa amostra foi considerada confirmada, o que equivale aos 3 casos. Então, dessa amostra total, hoje nós temos 272 casos ali suspeitos, né, que é a parte verde, que equivale a 71% da nossa amostra total. Aqui mostramos uma distribuição por faixa etária dos casos suspeitos, ou seja, aqueles ainda que estão aguardando resultados de exames e aqueles que estão aguardando, que não foram coletados amostra para exame, né? Como o próprio Dr. Webert falou, né? Nem todos os suspeitos são coletados. Por quê? Por que isso? Porque em muitos casos pode acontecer dele apresentar todos os sinais e sintomas, mas ele não apresentou um sinal de gravidade, ele não apresentou uma situação que ele precisou de uma internação. Ou seja, dentro da própria orientação do Ministério da Saúde, serão classificados como síndrome respiratória aguda grave, todos aqueles casos onde eles precisam de internação e demandam de um cuidado assistencial. Esses casos, especificamente, nós temos a obrigação de fazer a coleta de todos, 100% dos casos, né? Então, nesse gráfico, na parte inferior ali, onde está a distribuição de casos, são os casos suspeitos que nós temos dentro do município hoje, né? Distribuídos por faixa etárias,
né, e sexo. Pode observar que a parte vermelha é do sexo feminino, o azul ali é masculino. E observamos um percentual elevado na faixa etária, tanto masculina quanto feminina, de 20 a 29 anos. Aí eu chamo para um destaque para vocês. Por quê? Essa é uma população mais ativa, que circula mais, e ela tem a probabilidade de infecção muito superior. Isso muito nos preocupa, porque esse jovem que está circulando e que entrou no nosso perfil de suspeito, ele, teoricamente, ao retornar para casa, posteriormente ele vai contaminar os pais, os idosos. Ainda temos um percentual baixo ainda de idosos classificados como suspeitos. Isso nos preocupa muito, muito mesmo, no sentido que a maior detenção das comorbidades estão nos idosos. Quando esse gráfico, essa base larga ali, que está de 20 a 29 anos, acometer os idosos, isso vai gerar um impacto muito grande na nossa assistência, porque ele vai demandar internação, ele vai precisar de UTI, enfim, tá? Do lado direito, a gente vê a evolução desses casos, como que eles, desde o primeiro suspeito notificado do nosso município, percebemos que ele tem uma curva ascendente, né? Ele está subindo até a última semana. Nós consideramos, dentro da epidemiologia, nós distribuímos a epidemiologia em semanas epidemiológicas. E estamos na semana 16. O ano é distribuído em 52 semanas. Nós estamos na semana 16. E à medida que vai evoluindo essas semanas epidemiológicas, a gente tem a percepção, né, desse gráfico ali à direita ascendente, de uma forma bem aguda. Tá? Na parte superior do slide, onde tem ali, é por datas. Número de notificações por data, ou seja, de casos que identificamos, né, que o COIS identificou, à medida que vai tendo a evolução a cada dia. E pode observar que essa curva, ela tem uma inclinação ascendente. Pacientes testados, que nós resolvemos fazer uma amostragem aqui, né, de quem foi testado. Total de pacientes testados, né? Nós tivemos ali um total até o momento de 106 pacientes testados, com descartados, ou seja, que vieram resultados negativos, 88, 3 confirmados dessa nossa amostra e 15 pacientes ainda aguardam resultados que estão em poder da Fundação Ezequiel Dias. Lembrando que aqui, de uma amostra total, para vocês terem uma ideia, nós temos ali 363 casos notificados, somente 106 foram testados. Por quê, pessoal? Por causa daquela situação que até o Dr. Webert falou e eu já enfatizei aqui. Só serão testados aqueles pacientes que apresentarem gravidade, ou seja, aqueles que vão para o hospital. Isso seria, os senhores podem estar acompanhando na mídia, na televisão o tempo todo, né, que o nosso país ele não tem condições de fazer a testagem 100%. Exatamente, nós não temos aí a condição de fazer, né, a testagem de todos ali, até mesmo por causa da própria orientação do Ministério. Por isso, pessoal, é extremamente importante a gente manter-se em casa, preocupar em ficar em casa, né, evitar a circulação nos meios públicos para que as consequências não sejam piores. Lembrando ainda que todos os casos confirmados e todos aqueles casos que estão sob investigação e suspeitos, que nós temos uma amostragem aí de 272 pacientes suspeitos estão considerando esses em investigação, eles estão em isolamento domiciliar, permanecendo no ambiente domiciliar. A nossa equipe do COIS entra em contato com essas pessoas, né, para reforçar essa orientação da permanência durante aquele período que ele se encontra sintomático. Aqui a distribuição pela semana epidemiológica, o qual eu já tinha falado, né? Nós estamos fechando, né, a semana epidemiológica, lembrando que a semana começa no domingo e termina no sábado. Então esse dado aqui da semana 16, ele está em andamento ainda, está no caso ali de 81
suspeitos dentro da semana, da 16ª semana. Temos ali a faixa etária, né, dessa distribuição desses suspeitos, e a gente percebe que a de 20 a 29 anos é a que mais prevalece na nossa população aqui de Barbacena. Em relação às unidades notificadoras, até para todos entenderem como que funciona, percebemos que ali tem a distribuição dos hospitais. Santa Casa Misericórdia, tem o Hospital Ibiapaba, o IMAIP, o Hospital da Ipicar, o Hospital Regional de Barbacena e o plantão da Vigilância Epidemiológica. Bem, ali a gente percebe a distribuição, como que essas notificações são realizadas. Nós temos um plantão lá da Vigilância Epidemiológica, no caso o COIS, 24 horas por dia, atendendo a população, o qual a gente faz a avaliação, observa se ele encaixa ou não no perfil, né? E os hospitais, todos aqueles que às vezes não entram em contato com o plantão, mas procuram um serviço hospitalar, o hospital ele também entra em contato conosco, passando essas informações, tá? No gráfico à direita, percebemos aí quais são os sintomas mais prevalentes dessa população suspeita. Nós temos aí febre e a tosse, que são as principais delas, né? E tem os demais aí que vêm acompanhando, de garganta, dificuldade de respirar, nariz escorrendo, enfim, ou seja, as características lá dos próprios sintomas gripais. Destacando aqueles que merecem internação, que acabam buscando atendimento hospitalar, são aqueles ali no último lá embaixo, 21%, quase 22%, são relacionados aí àqueles que têm falta de ar, dispneia intensa e acabam precisando da internação. As comorbidades. Dentro dessa nossa população avaliada de 363 casos notificados, percebemos que os principais casos que nos procuram ou procuram o hospital, eles possuem ali alguma história pregressa de doenças respiratórias, doenças cardíacas, né, cardiovasculares, e também aí tabagistas. Em relação às internações, deu uma desconfigurada aqui a nossa apresentação, mas tudo tranquilo aqui que eu vou orientando vocês. Total de internações. Neste período, desde o primeiro caso suspeito, percebemos, nós tivemos uma população que necessitou de internação hospitalar, 48 pessoas. Destas, 34 já receberam a alta até a data de ontem. Atualmente, né, internados, nós temos ali a discriminação por cada hospital, né, no Hospital Regional, 4, IMAIP, CEBANS ali tem os 2, tem com 3, e a própria Santa Casa, 4. Esse é o nosso cenário atual aqui em Barbacena. Esses dados, eles, como eu falei, né, a nossa equipe lá do COIS, ele funciona 24 horas, 7 dias na semana, prontos para atender e garantir atendimento integral para toda a população que nos vier nos procurar. Muito obrigado aqui pelas informações passadas. Qualquer dúvida, qualquer situação, nós estamos à disposição. Deixo aqui os telefones, né, e oriento todas aquelas pessoas que apresentarem qualquer sintoma gripal, né, que está apresentando qualquer situação que enquadre nesse perfil, nós deixamos ali os telefones para entrar em contato. Aproveitando essa apresentação do Maurício, só um outro ponto que eu queria mostrar, para deixar a população atenta à questão dos dados. Eu vou pedir só mais uma vez para que direcione na apresentação, só para apresentar um dado que é muito importante, que é no que se refere às notificações. Peço atenção, principalmente no gráfico da esquerda, quando a gente está falando de número de casos notificados através das semanas epidemiológicas. Então, como bem é mostrado pelo Maurício, o que a gente tem observado? Lembrando que a nossa semana epidemiológica fecha no sábado, então não estão nem computados os dados de hoje e nem os de amanhã. Mas a tendência que nós temos observado é de um aumento no número de notificações.
Então, por mais que a gente tenha trabalhado, por mais que a gente já tenha montado toda essa retaguarda e essa estratégia, os casos notificados estão aumentando. Então é importante a população se ater às questões que eu já havia comentado do isolamento e do uso de máscaras. Lembrando que o uso da máscara, o Estado de Minas Gerais promulgou um decreto de uso obrigatório das máscaras, mas independente do uso obrigatório, é condição de cada um pensar no outro. Nós temos que utilizar as máscaras independente de ser obrigatório ou não, tá? Precisamos de manter esse cuidado com cada um que a gente gosta, para que a gente possa passar por essa turbulência de uma forma mais branda possível. Na questão do uso da máscara, eu faço um chamamento para todas as famílias. E eu vou repetir mais uma vez o meu slogan assistencial da minha profissão há mais de 11 anos à frente de saúde pública. Nunca se esqueçam, o paciente, ele não é só o paciente, ele é o amor de alguém. Então, cabe a cada família construir a sua máscara, cuidar dos seus amores. Pois se vocês não cuidarem dos seus amores por vontade própria, não é um decreto, não é uma lei criando punições, sanções e até mesmo multas que vai fazer com que o seu amor esteja protegido. Então nunca se esqueçam, o paciente, ele não é só um paciente, ele é o amor da vigilância. Que é o coordenador da vigilância sanitária, para passar para a população alguns dados da vigilância. Boa tarde a todos. Como já foi bem frisado aqui, o trabalho no combate ao Covid, ele está sendo feito com nossa equipe muito bem estruturada, a partir da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, e a vigilância sanitária está tendo um papel bastante importante, mas uma tarefa muito árdua, que é no território que a gente combate a doença, onde está a população. Nós temos tido alguns problemas, porque nós pregamos o isolamento social como a melhor medida no momento. E temos tido muitas críticas, recebemos denúncias de pessoas que estão trabalhando em comércios não essenciais, que são muitos. Então gostaria de pedir mais uma vez aqui a compreensão de vocês, o apoio desses comércios não essenciais, que somam um número muito grande, porque se nós trabalhamos na lógica do isolamento social, qualquer estabelecimento não essencial que abra, ele vai atrair um nicho de pessoas para o campo, para o território. Então nós precisamos evitar que aconteça. Faça a sua programação, permaneça em casa, conte com a vigilância sanitária, que nesse momento trabalha 24 horas, todos os dias, com 3 equipes de plantão a cada 8 horas. Então não deixem que aconteça o pior. Fiquem em casa, usem máscara, vigilância é o nosso momento agora. Qualquer coisa, conte conosco, e nós estamos no território para ajudar todos, para que essa pandemia passe e não deixe grandes sequelas na nossa sociedade, nas nossas famílias e naqueles que nós mais amamos. Obrigado, boa tarde a todos. Antes de passar a palavra ao Luciano, que é o coordenador, das ações em saúde, que é o nosso diretor, o qual coordena as ações da vigilância epidemiológica e sanitária, eu gostaria de estar lembrando e frisando quanto às ações que nós tivemos nesta última semana, com o apoio de todas as secretarias municipais, onde nós fizemos desinfecção de ruas, os pontos de maior acesso de aglomerações. Por que isso? Num primeiro momento, nós tentamos mostrar à população que evitasse aglomerações. E nós percebemos o afrouxamento da população aqui em Barbacena. Mediante a isso, nos últimos dias, no final de semana, nós começamos a fazer blitz educativas, entregando à população que se aglomera em filas de banco ou em supermercado, a máscara que está sendo confeccionada pela própria equipe de saúde da CESAPS, através de doações e apoio de toda a Prefeitura Municipal. Então eu gostaria de passar a palavra ao Luciano para que ele pudesse falar sobre a importância das ações em saúde na atenção primária rapidamente.
Uma boa tarde a todos. É com muito prazer que nós estamos aqui hoje e saber da importância que a atenção primária tem neste enfrentamento. O doutor Everton, secretário, já pontuou isso muito bem, mas dizer que as nossas 19 unidades de saúde estão em funcionamento, preparadas e alinhadas com todas as normativas ministeriais e estaduais relativas ao enfrentamento da Covid-19. O Dr. Everton tem nos participado e nos alinhado, capacitado todos os médicos da atenção básica para que estejam preparados neste enfrentamento e que saibam acolher e direcionar todos os pacientes de acordo com o fluxograma já estabelecido dentro do neste enfrentamento, porque é uma das portas principais de entrada para os usuários do município de Barbacena, que as unidades estão prontas e preparadas, juntamente com sua equipe multiprofissional, para realmente fazer esse atendimento, esse primeiro atendimento aos usuários com suspeitos ou não de Covid, para assim desafogar as portas dos nossos hospitais. Queria aproveitar também e falar um pouco sobre a rede de atenção psicossocial, através dos CAPs, das residências terapêuticas, que estão também devidamente preparados e alinhados com todas as medidas protetivas relativas ao enfrentamento Covid-19, com atendimentos remotos, monitoramento de todos os pacientes que necessitam de atendimento presencial ou não, através de suas referências técnicas, mantendo e garantindo a prescrição médica de todos esses pacientes que demandam uma estrutura, um atendimento diferenciado em relação a tudo isso, tá? Falar também que dentro das perguntas que foram nos direcionadas, perguntaram sobre os moradores de rua, dizer que através da Secretaria de Saúde, nós garantimos o acesso deles a todos os serviços de saúde, através da equipe de consultório na rua, que faz busca ativa e monitoramento diário em todos os espaços onde tem maiores concentrações de moradores de rua, orientando, levando, direcionando todos eles aos serviços assistenciais que o município oferece, tanto da área social quanto da saúde. Dizer que as ações estão sendo feitas, estamos enfrentando isso junto, através dessa equipe, com a maior vontade possível de fazer a diferença e que todos estão prontos para atender a população da melhor forma possível. E finalizar, para a gente não se estender muito, com a frase que todos aqui do componente dessa equipe falou: fique em casa, se proteja, proteja você e proteja a sua família, nos ajude a ajudar todos vocês. Muito obrigado. Gostaria de complementar ao serviço de atenção primária que nós estamos mantendo unidades de plantões. Inicialmente nós colocamos 2 unidades de plantão, a população não procurou, a demanda foi baixa, então nós reduzimos e agora, nesse primeiro momento, unidades estarão de plantão em feriados e em finais de semana prolongados. Por que isso? Para que a população que precise de atendimento médico de baixa complexidade possa ter numa unidade básica um enfermeiro, um médico e não precisar ir impactar ainda mais as portas hospitalares. Este é o desejo desta secretaria, deste município, de manter alinhado todas as condutas. E aí eu faço um chamamento a todos os municípios vizinhos. Vamos criar estratégias juntos para podermos vencer ao Covid-19. Lembrando que se Barbacena não tomasse nenhuma tratativa, nós já estaríamos no pico da pandemia, nós já estaríamos com grandes números de óbito. Lembrando que, mediante a calculadora do Ministério da Saúde, Barbacena, apenas Barbacena, teria 228 óbitos causados pelo Covid. Isso numa população de 126 mil pessoas. Quando nós referenciamos que somos porta de entrada para 250 mil pessoas, esses números podem triplicar. Então eu encerro agradecendo mais uma vez o entendimento do comércio, onde neste primeiro momento nós precisamos pensar nos nossos amores. Ainda é momento de ficarmos em casa, buscarmos alternativas de manter as nossas famílias, mas não expondo. Eu gostaria de dizer a todos que nós, município de Barbacena, nós, Minas Gerais, nós, Brasil, estamos no enfrentamento socioeconômico, financeiro, de impacto de saúde pública. Será muito penoso para todos nós,
mas nós precisamos estar juntos neste enfrentamento, pois nós podemos perder o nosso bem maior, que é a nossa vida. Sendo assim, termino agradecendo a parceria desde o primeiro comitê criado na segunda-feira pós-carnaval, ao prefeito Luiz Álvaro, que incansavelmente nos apoiou, nos dando recurso financeiro, nos dando carta branca para administrar as linhas assistenciais no nosso município. Não pensando apenas na população que a ele pertence, mas pensando na microrregião e até mesmo na macro-região de saúde, que Barbacena é polo. Agradeço também a Érica Vieira, superintendente regional de saúde, que juntamente a sua equipe, ao caminhar, fomos nos ajustando e construindo caminhos juntos ao enfrentamento ao Covid, buscando força e ganhando através da nossa equipe, junta, um trabalho com equidade e transparência. Ao SAMU, a pessoa de Dr. André e Ormezinda, que desde o início estiveram junto conosco em todas as tratativas. Ao Dr. Bruno Polcaro, regulador do SUSFácil. A EPICAR, eu não vou citar nome, mas vou agradecer a EPICAR no nome do Dr. Márcio Matos. Ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Luiz Berg, que esteve conosco desde o primeiro momento, nos apoiando em todas as tratativas, não apenas para Barbacena, mas para toda micro e macro região de saúde. A Polícia Militar, que esteve conosco também desde o início. A Polícia Civil, que está nos apoiando também de forma grandiosa e respeitosa. A Guarda Municipal, que incansavelmente se mantém de plantão junto à nossa equipe nas 24 horas do dia, em todas as tratativas e alinhamentos neste enfrentamento a essa pandemia. Ao Conselho Municipal de Saúde, na pessoa da Carmen Werneck, que não tem medido esforços para validar, apoiar e nos acompanhar em todas as tratativas. A toda a equipe da Prefeitura Municipal de Barbacena, a todos os secretários, o nosso agradecimento e gratidão por ter nos apoiado e estar conosco sempre na linha de frente, enfrentando a esta pandemia internacional. A Guarda Municipal, mais uma vez, eu cito, muito obrigado. E, em especial, aos guerreiros da saúde, o qual nós somos e fazemos parte. A vocês, profissionais de saúde, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento e o nosso abraço fraterno, mesmo que virtual. Juntos nós podemos muito e nós vamos vencer. Basta acreditar e conscientizar esta população. A equipe da CESAPS, a minha família, que se tornou nos últimos dias, muito obrigada. A Santa Casa, ao IMAIP, ao Hospital Regional e ao Ibiapaba. Eterna gratidão por ter acreditado nesta equipe tão precocemente, quando ainda se falava de casos isoladamente em Belo Horizonte, em Juiz de Fora e no Rio de Janeiro. Nós nos unimos e estamos juntos e vamos vencer. E a toda a imprensa local, que sempre nos respeitou, que sempre validou todas as nossas ações. E principalmente neste momento, a comunicação da Prefeitura Municipal, que em linha de tratativa estaremos aqui semanalmente trazendo a todos vocês todos os esclarecimentos.